Bom, o Edu, ele deu esses 4 passos. Acontece que não adianta nada vocês pegarem esse conteúdo aqui e não fazerem nada amanhã, tá bom? Então, eu não sei como é que tá o cadastro de clientes de vocês, eu não sei se vocês abastecem isso, eu não sei se vocês têm informação mínima. Ah, mas Sabrina, tudo isso que você está falando, eu preciso de um software, eu vou precisar de um sistema no meu escritório. Não. Gente, a gente fez no escritório do Edu inicialmente, depois a gente foi melhorando o processo, mas no Excel. Abre lá o seu computador, esse computador ou esse celular que você está me vendo, e diz assim, ó, Excel, vai lá, menu, Excel, abrir, e aí põe primeira coluna, nome. Segunda coluna, telefone. Terceira coluna, data de nascimento. Filhos, quantos filhos? Nome dos filhos. E aí vai fazendo colunas. Eu brinco muito também com os nossos alunos, com os nossos amigos, que a gente fica economizando no Excel ou no Word. Gente, se é um arquivo que ele é para consulta, vocês não precisam ficar com medo dele ficar extenso. Vocês podem usar toda aquela linha do infinito do Excel, todas aquelas páginas do Word, e vocês podem também usar de forma gratuita alguns apps aí. Eu vou dar um exemplo simples, não é propaganda, não estamos ganhando dinheiro com isso, tá? Eu gosto muito do Trello. Eu e o Edu, a gente compartilha com o e-mail, a gente olha um para o outro e a gente consegue colocar lá o nome do cliente, um checklist das coisas que a gente precisa perguntar, o número do processo, qual é o andamento desse processo. E aí, qualquer um de nós, ou da galera que ajuda a gente, que pode compartilhar esse Trello e acaba entrando para checar, para conversar com algum cliente, antes de passar a ligação, ou mesmo antes de sair desesperado atrás da gente no escritório, eles simplesmente consultam lá, porque ele está lá online, rapidinho ele checa, tem um aplicativo que você pode baixar e monitorar do seu celular, ele vê o nome do cliente, ele vê o status, que mais ou menos dá uma ideia do que aquele cliente está querendo falar com a gente. Então, são exemplos básicos. O que não pode ficar sem fazer nada. Sem fazer nada é coisa do passado. Não adianta nem para advocacia e nem mais para negócio nenhum, tá bom? Então, aqui, ele falou um pouco, depois que você faz esse funil, e se vocês tiverem perguntas, gente, por favor, mandem no chat, agora o Edu tá lá, ele vai respondendo ou vai me passando, tá bom? Tô recebendo uns oks aqui. Tô vendo pelo celular, tá bem aqui o meu celular, eu tô vendo ele ali, ó. Galera do Instagram, não esqueci de vocês não, viu? Então, a gente tem 3 tipos de cliente ou mais. Esse é um modelo que nós fizemos. Você pode pegar a metodologia e fazer do seu jeito e aplicar no seu escritório que for melhor para você. Nós dividimos os nossos clientes em Gold, Silver e Bronze. Então, ou seja, ouro, prata e bronze, ou ABC, ABCDEF, a gente pode ter uma série de nomenclaturas. A princípio, a gente pegou as 3 principais e fez essa menção de ouro, prata e bronze, não é pejorativo. É para eu ter uma sinalização daquele cliente no meu escritório para todas as pessoas. E claro, a gente juntou a equipe, falou como é que estava funcionando agora, tá bom? Então, quem é o cliente ouro? O cliente ouro é o cliente que a gente quer sempre no nosso escritório. É aquele cliente que paga justamente os nossos honorários, sem ficar reclamando, e paga em dia, e paga bem, né? Paga realmente aquilo que faz sentido, que vocês combinaram em contrato, ou ainda vai pagando uma consultoria tempo a tempo. Só que ele não demanda muito tempo do seu escritório, nem seu, nem da sua equipe. Ele não manda milhares de e-mails por dia, ele não fica te perturbando no WhatsApp, por questões de que ele entende o fluxo dele dentro do escritório. A maioria dos clientes não são assim, eu sei. Vocês podem estar falando, ah, louca, você acha que se eu não tivesse cliente ouro, eu estava aqui assistindo essa aula agora. Segundona, 10 horas da noite quase, né? E eu estaria assistindo isso? Então, só que essa é uma questão que a gente pode trabalhar com o cliente. E vai muito de encontro naquilo que o Edu estava falando. Por quê? Se dentro do meu cadastro eu me comunico com o meu cliente, que é o que está aqui, é comunicação, eu pergunto para ele como ele quer ser contatado e faço um cronograma de conversa com ele, com o tempo, com essa maturidade do seu escritório, da sua comunicação, ele vai deixando de querer saber a todo instante.
Um exercício que funcionou, ó, bônus aqui da aula, hein? Tô fugindo um pouco só para dizer para vocês isso que eu acho importantíssimo. Um exercício que funcionou muito no nosso escritório foi que o Edu é extremamente técnico, né? Advogado, conceituado, mais de 25 anos de carreira. E eu sou engenheira, focada em processo em gestão, mas tenho uma noção do como funcionam as leis por conta do meu processo de gestão, mas eu não entendo itens técnicos. Então, quando vocês entram no PJE e tem um movimento, ou provavelmente esse movimento, o advogado das partes são citados, muitos dos nossos clientes, eles têm acesso a isso, eles olham a jurisprudência, eles pesquisam no Google os seus nomes, eles ficam em cima. Tem um movimento e o meu cliente não me disse nada, o meu advogado, desculpa, não me disse nada, o que vocês acham que o cliente vai fazer? Ele viu que tinha um movimento no processo. O que vocês acham que o cliente vai fazer? Sentar e esperar você ligar? Ele não vai. Muitas vezes são processos que ele depende, aquilo está dependendo daquele retorno para ele dar seguimento à vida dele. Ele vai ligar. E aí, quando ele liga, vocês olham no telefone, estou falando vocês generalizando, tá? Eu sei que vocês estão aqui querendo conhecimento, querendo evoluir, tenho certeza que atendem melhor os clientes de vocês. Mas tem dia que a gente também não tá legal. E aí a gente olha no telefone e diz assim, putz, aquele cliente não aconteceu nada no processo dele. Não aconteceu nada para você, que sabe que é uma movimentação de despacho interno ou algo nesse sentido. Mas para ele, que viu o nome dele, uma movimentação com uma data, e você não falou nada para ele, poxa, para ele aquilo é muita coisa. E aí que ele começa a duvidar se ele escolheu o escritório certo para trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar com o nosso cliente, a ele entender qual é o fluxo do nosso escritório, como o nosso escritório trabalha, e que ele é o principal foco de informação ali, ele vai vendo, ele recebe informação sua uma semana, 10 dias, um resumo da semana. O não também é uma resposta. Eu fico aflita quando as pessoas não me dizem simplesmente nada. Elas não dizem que sim, nem que não, nem que talvez, desaparecem. Eu mandei, a gente fez uma revisão na minha câmera, e aí ele falou assim, não tem problema, sexta-feira, 17 horas, eu ligo pra vocês, pra dizer o que foi. Ele não me ligou. Ele não me ligou porque ele não tinha uma resposta pra me dar, porque estava dependendo de um outro processo dele. Não tem problema, mas ele não me ligou. E aí ele ficou uma semana sem me ligar, sem me falar nada. O que vocês acham que eu fiz como cliente? O que vocês fariam como cliente? Eu, claro, fui lá e liguei e falei, e aí? O que está acontecendo com o meu produto? Que você não me ligou, não falou nada? É porque a gente está querendo recuperar sem ter custo para você. Poxa, era uma informação super positiva para mim como cliente, mas ele simplesmente não falou nada. E aí, se vocês ficam sem resposta, vocês não vão ligar atrás do prestador de serviço de vocês? É a mesma coisa. Se você me dá um prazo médio de 10 dias, dentro desses 10 dias, eu preciso dar uma informação para o meu cliente. Mesmo que seja, olha, não temos nenhuma novidade sobre o seu processo. Ele continua em trânsito, ele continua em julgamento, ele continua da mesma maneira, está esperando o perito, está esperando a contabilidade, está esperando a INSS. É sua obrigação, desculpa se eu estou sendo muito rigorosa, mas é sua obrigação dizer para o cliente. Porque se o cliente soubesse de tudo isso, ele não contratava você. Então, quando eu tenho esse fluxo, eu tenho a tendência de começar a trazer o meu cliente para um cliente ouro. Isso em primeiro lugar. Eu transformo um cliente que é bronze ou prata em ouro. Eles já estão na sua cartela de clientes, eles já estão dentro do seu escritório. Não há nenhum esforço a mais para isso. Eles já confiam em você, já se relacionam com você. E eles tendem a buscar clientes como eles mesmos são. Porque a propaganda muitas vezes é feita de um cliente para o outro da maneira com qual a gente atende. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou conversar com tal pessoa e fica tranquilo, o escritório é fantástico. Toda semana eu recebo um comunicado de como está o meu processo, do andamento do meu processo. Eu sempre estou recebendo novidades, ele sempre está perguntando se está tudo bem. Isso é uma propaganda positiva, né? Um marketing de vocês positivo. Agora, tem clientes que passam assim, olha,
esse advogado é muito legal, ele já me ajudou muito, esse advogado, esse escritório é fantástico, você pode ligar quantas vezes você quiser que ele atende. Então aí a gente já está falando dos clientes prata, né, o silver, ou bronze, ou prata ou bronze. Porque se você está demandando tempo para esse cliente igual ele te paga, ele não é um cliente A, porque você também trabalha muito para ele. Agora, a arapuca toda tá que a maioria de nós está com um cliente bronze dentro do escritório. Quem é o cliente bronze? É o cliente que você trabalha muito e ele paga o mínimo da tabela da OAB. Só que ele te liga todos os dias, ele manda e-mail todos os dias, você vai para almoçar, você volta no seu escritório, tem 10 recados dele. Esse é um cliente bronze, seja por qual motivo. Ou porque o seu escritório não entrou com um processo para acostumar ele, que ele vai receber informação, ou porque ele é dessa maneira. E ele demanda muito, ou porque ele tem muita demanda. Às vezes a gente acha que um cliente grande, com muita demanda, é um cliente ouro. E na hora que a gente faz a conta lá no papel, eu chamo isso dentro da gestão de timesheet. O Edu chamava isso de tempo versus entrada de dinheiro. Não tem problema como você chama isso. Dentro da gestão é um processo de timesheet. Mas se você está trabalhando para essa pessoa 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, ele te manda uma precatória para fazer no mesmo dia. Esse é um cliente que está demandando de você muito mais trabalho do que você está recebendo. Porque muitas vezes os nossos honorários, eles são mínimos perto daquela demanda emocional e do prazo. Aí, porque esse já não é mais um prazo amigo. Esse é um prazo quase que inimigo. Porque você tem que cumprir aquilo que ele quer naquele tempo. Imagina, ele te manda um protesto para você sustar ou resolver às 15h30 de uma sexta-feira. E ele paga. Edu, qual que é o mínimo dessas atividades na OAB? É que o nosso escritório tem um mínimo seguindo o mínimo da OAB, mas não é a mesma tabela. Mais ou menos. A tabela da OAB, se eu não me engano, por um caso de sucessão de protesto, R$2.000. R$2.000. Aí eu pergunto para você. Você está indo pegar os seus filhos na escola. Você tem meia hora para pegar os seus filhos na escola, para arrumar a mala porque você tinha combinado uma viagem e tem que fazer a sucessão do processo do cliente. E pagar as custas e protocolar e no meio da rua, porque hoje é digital, né? Então você tem que fazer pela internet. Para fazer pela internet você tem que pagar as custas. E aí o cliente vai te pagar só o próximo mês R$2.000. E aí, como é que tá essa balança? E aí ele tem uma função de quê? Se você tá atendendo ele dessa maneira, ele vai agir sempre dessa maneira. Ah, mas Sabrina, o cliente tem razão, às vezes ele não sabe. Ele ter acontecido uma vez ou outra, vamos ver qual é o volume dele de trabalho, se ele não tá aqui no prata, no silver. Agora, toda semana é sem querer, toda semana ele esqueceu de te mandar, toda semana ele não sabia, então tá tudo bem para ele, porque você tá resolvendo e claro, é nossa obrigação, a obrigação do nosso escritório resolver. Mas ele não é um cliente A. Aí eu pergunto para você quer ter 5 clientes A que te pagam a tabela da OAB ou mais e entendem que você tem um prazo e que você responde nesse prazo? Ou você prefere um cliente como esse, do protesto, toda sexta-feira? Fala pro Edu no chat, qual é o tipo de cliente que você quer no seu escritório? Gente, quando vocês montaram um escritório ou entraram na faculdade e resolveram fazer direito, e de fazer direito, né? Vocês têm a livre escolha de atender os clientes que mais se enquadram dentro da política cultural do teu escritório. Porque este cara aqui, esse bronze de muita demanda e pagando o mínimo que a OAB preconiza dentro da tabela dela, ele não é o cliente que vai fazer você prosperar nos próximos 40 anos, 5 anos, 10 anos. Ele é o cliente que paga boleto. Ele paga a tua conta de telefone, ele paga a tua conta de luz, e ele vai estar sempre aqui. O que a gente mais tem de oferta de cliente é esse tipo de cliente. Agora, você tem duas opções. Ficar nesse ciclo sem fim ou trabalhar para ele ser um cliente ouro ou
pelo menos prata, né? Para a gente ter um prazo para cumprir. Ele entende que existe um ciclo. E, claro, de vez em quando, ele vai ter uma demanda urgente que você vai ter que atender. Isso é, né? Problema todo mundo tem e não fica com hora marcada. Isso também varia um pouco do tipo de advocacia que você se especializou. As empresariais são de uma maneira, a civil é de outra maneira, criminal é sempre muito urgente, né? Geralmente, quando o advogado criminalista ele é requisitado, é sempre porque o problema já aconteceu. Mas aí eu também tenho como fazer essa divisão. Porque tudo bem, o problema já aconteceu, meu cliente me demanda de madrugada, de noite, de sábado, de domingo. Mas aí ele também está educado dentro do meu escritório, dentro da minha cultura, que eu vou resolver o problema dele, mas não é o mínimo que ele vai me pagar, tá? Então, essa é uma conta que ela tem que fechar. E a gente tem que olhar para isso. Então, eu vou dar um exercício também para vocês, assim como o exercício que o Edu já deu para amanhã. Eu quero que dentro do escritório de vocês, amanhã, ou já vai pensando hoje mesmo, eu quero que vocês pensem naquele cliente que demanda muito e paga o mínimo ou paga o que vocês combinaram, mas está sempre com muita urgência, sempre com muita demanda. Eu quero que vocês vejam qual que é seu cliente que está ali, ele paga legal, mas a demanda dele é bem razoável. E a gente tem que ter pelo menos um cliente ouro já no nosso escritório. E aí, tudo aquilo que eu faço para o meu cliente ouro, eu vou trazer para o meu cliente bronze ou prata, para acostumar ele, para que ele venha a ser um cliente ouro. Eu preciso ensinar o meu cliente a ser um cliente ouro. E isso eu faço com o relacionamento de ouro. Quando você está falando dessa premissa de você saber quem é o seu cliente, se ele é um cliente ouro, se ele é um cliente prata, se ele é um cliente bronze, e eu tenho os dados dele, eu tenho o aniversário dele, fica muito mais fácil eu saber como que eu vou bonificar o meu cliente por ele ser meu cliente. Porque legal, a gente estreitou o relacionamento, ele tá comigo, às vezes ele tá comigo 6 meses, às vezes ele tá comigo 1 ano, tem clientes que estão conosco há 20 anos. Você acha que você, na hora de dar um parabéns ou comprar um presente, não só de datas comemorativas como final de ano, alguma coisa assim nesse sentido, mas de repente um aniversário dele de relacionamento com o seu escritório, ele tá fazendo 20 anos de relacionamento com você no seu escritório, há 20 anos o seu escritório atende às causas dele. Você vai bonificar e vai mandar o mesmo presente para o cliente que acabou de entrar no seu escritório, que tem 6 meses, e ele entrou rapidamente para uma consulta e pronto, e nunca mais te ligou? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vocês têm um exemplo prático dentro de casa. Ao passar dos anos, vocês foram aumentando a exigência dos presentes na comemoração de casamento, de aniversário, ou vocês foram diminuindo a exigência? Porque no começo a gente fala, qualquer presente tá bom, uma flor, um ursinho de pelúcia, um perfume. E depois a gente começa a fazer planos maiores, né? Poxa, nós estamos fazendo 5 anos juntos, vamos a Cancún. Poxa, nós estamos fazendo 10 anos juntos, vamos para os Estados Unidos. Eu quero pular de paraquedas. São presentes, né? São atitudes que a gente toma no nosso dia que elas também vão se modernizando e vão sendo mais exigidas. Agora, se na nossa casa é assim, você é assim com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, os seus filhos no início davam um parabéns, um apertinho aqui e uma massinha de R$ 5, eles estavam felicíssimos. Hoje, não compra o S10 da vida Plus aí, que tira foto, mergulha junto com você, só falta fazer comida e fazer lição de casa por eles, que você vai ver só. Eles vão ficar decepcionadíssimos no final do ano, no aniversário, se era isso que eles queriam. Então, quando o Edu trouxe aqui de você ter um cadastro de cliente fidedigno com ele, é saber as preferências. Imagina ele adorar golfe e você dar 2 ingressos para o jogo de futebol. Gente, não vai fazer o menor sentido isso na vida dele. Ele odeia futebol. Então, você precisa saber do que ele gosta. Outro exemplo. O pessoal gosta muito de premiar no final do ano, principalmente, com alguns brindes um pouco mais genéricos, né?
Caneta, que tem o logo do escritório, mas não do cliente, o nosso, né? Porque a gente quer que ele fique lembrando da gente. Isso não é uma maneira de lembrar da gente. Aliás, até, mas eu não sei se é tão positiva. Porque alguns brindes, como bloquinho de anotação, agenda e caneta, a gente tem que dar em dias comuns, não em dias especiais, não em dias que a gente está comemorando o relacionamento com aquele cliente ou um aniversário. Outra coisa que vem muito para o escritório e que a gente já presenteou bastante também, antes de entender um pouco isso, é vinho. Ah, não, vinho é chique, vinho é isso. Aí a pessoa não bebe. Ou não gosta de vinho. Ou tem um problema de alcoolismo dentro de casa, não pode levar essa garrafa para casa. Ou no escritório. Então, se a gente tem o detalhe desse cliente, a gente vai premiar e estreitar o nosso relacionamento de acordo. Só que eu tô dizendo dessas premiações, e é por isso que a gente divide o cliente em 3 etapas ou mais. Porque o mesmo tipo de energia e de presente que eu vou comprar para o meu cliente ouro, me desculpem os nossos bronzes, não vai ser igual, né? Então, até porque quando eu olho numa visão geral e global de faturamento ao longo dos anos, eu tenho uma noção do quanto esse cliente foi importante na saúde financeira do meu escritório. E é isso que eu também levo em consideração. Agora, eu tenho um cliente que vem para uma consulta a cada 2 anos, ou pessoal que trabalha muito com a contabilidade, para questões de consultas para questões de imposto de renda, por exemplo, é uma vez por ano. Como que eu vou premiar um cliente de uma vez por ano igual eu premio o meu cliente que está há 20 anos comigo? Não dá, tá? Não dá para ser assim. A gente tem que começar a implantar sistemas métricos para o nosso escritório. Isso é gestão. A gente tem mais ou menos isso já em mente. Quando eu falei isso para o Edu achou que era complexo, ia demandar muito dele, mas ele já fazia isso. E eu tenho certeza que você já faz. Aquele cliente que é um cliente de mais expressividade dentro do seu escritório e quase não te telefona, quando ele fica um período de tempo sem mandar um e-mail ou sem falar com você, eu tenho quase certeza que instintivamente você já pega o WhatsApp e já conversa com ele. Oi, tudo bem? Como você tá? Ou quando vê lá no Facebook, né? O próprio que você vê lá no Facebook, né? O próprio aniversário dele, você manda um parabéns ali, mas depois tenta procurá-lo individualmente. Eu tenho quase certeza que vocês fazem isso. Só que vocês não fazem isso com frequência e para todos os clientes. Quando eu faço isso com frequência e para todos os clientes, eu estou gerando um indicador para o meu escritório. E isso é gestão. Por quê? A gestão é administrar este processo. E aí eu sei que em X datas eu tenho este compromisso com o meu cliente e ele vai ser premiado ou bonificado ou presenteado em determinadas formas que fazem sentido para o escritório de vocês. Então, geralmente, os nossos clientes ouros, a gente leva para almoçar ou jantar. E a gente pede para convidar também o cônjuge. Porque, pensa assim, ele está fazendo aniversário, e geralmente no aniversário de relacionamento com o escritório, tá? Porque no aniversário do próprio cliente, ele quer estar com a família dele. Ele não quer olhar para a cara do advogado, geralmente, por mais que ele goste de você. Ele pode convidar você para a festa do aniversário dele, mas ele quer estar com a família. Então, bom senso também um pouco, tá? Só que isso depende muito do cliente. Às vezes tem cliente que está fazendo aniversário, a família está longe. Imagina como ele vai se sentir prestigiado se o advogado ou a advogada dele levar ele para almoçar no dia do aniversário, sabendo que a família está longe, fazendo esse papel de acolhimento. Essa é a diferença. Mas eu estou dizendo isso, geralmente, a gente faz isso para os nossos clientes Gold, tá bom? Os nossos clientes Prata, o Silver, a gente bonifica com aquilo de mais gosto, pares de ingresso, alguns teatros. São coisas que dá para utilizar no Gold também. Mas geralmente ele tem uma menor expressividade sentimental, emocional. Não são em datas tão emocionais assim, são em datas um pouco mais comerciais, como o aniversário de relacionamento com o escritório, né? Geralmente no aniversário a gente
manda um cartão escrito, né, sem ser digital, um cartão personalizado, e assim vai. Agora, o cliente bronze deve estar pensando assim, coitado do cliente bronze, vai receber um copo d'água, muito obrigado, né? Não, senhores. Sabe por quê? Porque ele tá sustentando muitas vezes essa, porque eles são em quantidade, não em qualidade, geralmente, né? A gente tem muito cliente que demanda muito da gente, mas faz diferença quando eles saem, né? Então a gente também tem que manter e ir guiando para que ele se torne cliente prata ou ouro. Então, geralmente o cliente que ele é bronze, a gente costuma ligar ou ir tomar um café, ou se dispor a ir até o escritório dele, ou convidá-lo para ir até o escritório. Aí a gente manda caixinha de bombom, aí a gente manda uma agenda bacana, sempre com um recadinho legal, livros. Livros é sempre muito bacana de presentear aos clientes bronze. Mas atenção, eu só posso administrar todas essas questões se eu tenho um cadastro efetivo dele. Efetivo e afetivo dentro do escritório, com essas datas, com essas coisas, né? Agora a gente tinha falado também do cadastro do aniversário da esposa, dos filhos, aniversário de casamento, se for o caso, se a gente for construindo essa relação e for obtendo essas datas. Para essas condições individuais, aí a gente só faz para o cliente ouro. Por que isso tudo? Porque demanda energia, tempo, dinheiro, né? E a gente recompensa aquela pessoa que está nessa caminhada conosco, que entende a nossa caminhada e que tem essa conexão com o escritório ou mesmo com a nossa, com nós pessoalmente, né? Ou convida. E isso de outra parte também. Às vezes a gente faz aniversário ou o escritório está fazendo aniversário, a gente vai dar uma festinha, a gente manda convite para todos, sem seletizar se ele é prata, se ele é ouro. O que a gente quer é que as pessoas estejam conosco, né? Vocês podem perceber que algumas lojas, elas já fazem isso um pouco. Elas te mandam um desconto no cartão do seu aniversário. Agora, à medida que você vai gastando mais na loja, você já percebe uma ligação dessa gerente, você percebe que você começa a entrar numa lista VIP. Antes da coleção de roupas, por exemplo, mudar, você já sabe o que vai ter e qual é a faixa de preço. A gerente já pergunta se quer uma reserva. A gente está acostumado a ser selecionado como esse tipo de cliente, mas a gente não está acostumado a também colocar esse tipo de divisão no nosso escritório. Então, só recapitulando, tá bom? 3 tipos de cliente tá fantástico, tá bom, gente? O cliente Gold é aquele que me paga muito bem ou paga mensalmente, mas a demanda é menor, bem menor. O cliente Silver, o nosso cliente Prata, ele é um cliente que paga o equivalente ao que ele demanda, é um equilíbrio e tá tudo bem. E eu tenho o bronze, que é esse que eu tenho que tomar cuidado, porque geralmente eu tenho esse em quantidade. É aquele cliente que paga o mínimo, às vezes dá um trabalhinho para pagar, demora um pouco, posterga um pouco, mas ele me demanda uma quantidade absurda de trabalho. Seja porque ele não aceita falar com outras pessoas, ele quer sempre que eu esteja à disposição o tempo todo dele, seja porque ele tem uma demanda muito grande. E aí, às vezes, para a gente trabalhar com eles, a gente fala assim: ah, não, sob demanda, você me paga só o mínimo da tabela. Só que a gente acaba se arrependendo no final das contas, porque a demanda é tão alta que este valor que você combinou, mesmo sendo 10 vezes mais, de repente, do que esse cara aqui, você está trabalhando 1000 vezes mais. É isso que você tem que ter atenção, tá bom? Agora, a gente vai descartar esses clientes? Foi isso que eu disse? Não, né? O que a gente vai fazer é ter atenção, entender quem eles são, e aí, através de uma mudança de cultura do meu escritório, eu vou trazendo eles para prata ou ouro. Que esse é o melhor dos mundos para o nosso escritório. Que o nosso cliente também entenda o nosso processo, faça parte desse processo, construa melhorias junto conosco. Então, a gente vai trazendo eles para cima. Em determinado instante, a gente vai ter um equilíbrio muito maior entre esses 3 tipos de cliente. A gente vai conseguir ter um cliente só ouro? Vai. Vai conseguir ter cliente só ouro. Vai conseguir ter cliente só prata, se esse for o seu ideal? Vai conseguir ter cliente só prata. Agora, eu teria cuidado se você quer o cliente bronze, tá bom?
Então, gente, da minha parte em relação aos 3 tipos de cliente, é isso. E agora, cumprindo com o nosso cronograma, o Edu vai voltar aqui fazer... aliás, teve alguma pergunta aí, Edu, no chat? A Renata, ela só quis reforçar perguntando qual eram os aplicativos que a gente estava usando. Eu falei para ela do Trello e do Agenda para cadastro, do Trello para as tarefas aí que você comentou, tá? Ou Excel, tá, Rê? Trello, Agenda, tem um CRM gratuito, tem um que chama Quid, QUID, que ele é para planejamento financeiro, entrada versus demanda de tempo, é bacana também. Ou Excel resolve a vida da gente muito nesse sentido. Porque tem muita gente que faz esse tipo de investimento, acha que tem que investir dinheiro nisso e nem sempre é um passo. A Ana Paula... Oi, Ana, não tinha te visto. Paula chegou atrasada, falou que perdeu o começo. Eu agradeci demais, mesmo assim, legal a presença dela. E ela falou que ela não atende mais os clientes em cima da hora. A não ser que paguem no cash. Viu? Ana Paula, maravilhosa, já faz essa divisão de clientes. Não sei se todos ouviram o que o Edu disse. A Ana deu um exemplo, ela falou que ela não atende mais cliente em cima da hora, a não ser que eles paguem ali na hora. Então, essa é uma maneira também de educar o seu cliente. E aí, beleza. Demanda versus entrada de dinheiro na hora, ele já passou a ser um cliente de bronze para prata, né, Ana? Oi, Ana Paula aqui. Oi, né? Ana, sua linda. E ela também fez um comentário que olha, que se hoje em dia, se o cliente não respeita, tem que pagar pelo menos uma entrada, ela nem sempre faz o serviço. E é legal, porque o que eu comentei aqui com ela no chat foi que é um desafio para muitos advogados que eles não peguem esse tipo de serviço. Legal. O advogado, às vezes, nem fica com medo de não pegar o serviço, porque, puxa, percebe que a quantidade de clientes é escassa e pega qualquer um. E às vezes entramos numa armadilha. Exatamente. Uma armadilha de querer os clientes. Não é que nós estamos dizendo para você deixar de aceitar os contratos, mas existem muitos clientes que, na verdade, eles não dão lucro, eles dão prejuízo. Legal.